Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a tetralogia napolitana de Elena Ferrante, que eu comprei o box recentemente e continuei a leitura dos livros, né? Em março eu tinha lido A Amiga Genial, que tá bem famosinho, tava bem famosinho nas redes, pelo menos nas pessoas que eu sigo, todo mundo querendo começar a ler essa tetralogia napolitana. Só que eu só conhecia a Amiga Genial. Depois é que eu fui descobrir que são 4 livros, na verdade, né? Uma tetralogia. 4 livros dessa série napolitana. E eu vou falar algumas percepções que eu tive sobre esses livros hoje nesse vídeo, tá bom? Vamos começar com o contexto histórico. Eu sempre gosto de começar com esse contexto histórico, tanto do autor quanto da realidade político-econômica de onde se passa a história, de forma geral, né? Então, Helena Ferrante é um pseudônimo de uma autora que ninguém sabe quem é, na verdade, ninguém conhece de fato a autora. Ela deu algumas entrevistas por e-mail, mas ninguém sabe quem ela é de fato. Mas dentro de algumas entrevistas que ela deu-se para perceber, né, porque ela fala de forma direta e explícita, que ela nasceu em Nápoles. Então, esta série napolitana pode ser vista também como meio que um estilo de autobiografia, já que ninguém sabe quem ela é, ninguém sabe se essa é a história dela mesma em si ou não. Muitos anos antes dela escrever esses 4 livros, ela falava muito do contexto histórico que ela havia sido criada em Nápoles, né, na cidade que ela foi criada e tudo, que acreditamos que ela nasceu e foi criada, que é Nápoles daquela época, né, do pós-guerra, digamos. Então a gente pode percebê-la como uma autora que, de certa forma, pode até se ver como Helena Greco, que é a pessoa que escreve esta série napolitana, né? Então deixa eu mostrar para vocês os livros, um por um. O primeiro livro da série napolitana é A Amiga Genial, que trata da infância e o comecinho da adolescência de 2 amigas em Nápoles, na Itália. O contexto histórico se passa depois da Segunda Guerra Mundial, né? As duas amigas, nasceram em 1944. Então, assim, quando tava ali terminando a guerra, né? Que terminou a guerra em 45. Então, elas vivem o contexto de pós-guerra na sua infância, né? Na sua infância, adolescência e tudo mais. E é bem interessante porque nesse primeiro livro a gente já consegue perceber que a violência, ela continua muito acesa na Itália e eu acredito que era uma realidade mundial, né? Porque assim, eu acho que violência, eu acho não, certamente violência gera violência, né? Então, por mais que a gente tenha visto as atrocidades das guerras, isso meio que é como se ao mesmo tempo que a gente acha que é uma atrocidade, a gente meio que instintivamente, entre aspas, poderia até mesmo achar de certa forma normal, já que aconteceu com tanta facilidade, digamos. É como se fosse algo interior, a gente não tem como explicar. Mas ela mostra que no bairro existia muito esse clima de violência, né? E que existe, claro, a violência dos homens contra as mulheres também. Mostra a violência dos pais contra os filhos na dimensão de ir além, né, daquilo que seria uma boa educação, digamos, mas de porrada, de pancada, das crianças umas com as outras. Então mostra muito esse contexto de violência que só vai piorando ao longo dos outros livros, né? A gente consegue conhecer a Lenu, que é aquela que escreve os livros, o nome dela é Helena Greco, e a Lila, que é Rafaela Cerulho, o nome dela. Que, enfim, a tetralogia napolitana como um todo narra a história dessas 2 amigas, de como foi a amizade delas, de como a amizade delas foi crescendo, se desenvolvendo, às vezes se afastando, às vezes se aproximando ao longo dos anos, né? Então eu acho que um dos temas centrais, além dessa questão da violência que eu já fui falar e que depois eu vou me aprofundar um pouco mais, é o tema da amizade feminina. Desde esse primeiro livro, eu li em março esse primeiro livro, e eu me impressionei muito porque relata de fato como é a amizade feminina, que infelizmente existe tanto as partes boas quanto as partes ruins. Existe aquela cumplicidade, mas ao mesmo tempo existe a inveja, existe o desejo, muitas vezes, de ser melhor que a outra. Claro que as nossas concupiscências estão aí, a gente está sempre tentando ser melhor, né? Buscar que isso não aconteça conosco. Mas elas, no caso, nem estavam buscando por isso, né? Elas não tinham esse desejo, por exemplo, de santidade, de transcender, de viver a virtude, de buscar de fato, de querer de fato o melhor para outra. Então, elas deixavam que as concupiscências que existiam nela se esvaíssem da melhor forma.
que se manifestassem através da maneira que elas viviam e que elas lidavam uma com a outra, né? Então é muito interessante porque Lenu é aquela que está relatando a história. Então ela fala o que se passa dentro dela e também ela relata como ela acredita que a Lila reagia a essas realidades. Por exemplo, Lila teve que parar de estudar na 5ª série e Lenu continuou estudando. É tanto que ela virou escritora e hoje escreve esses livros, né? Enfim, de fato, o que acontece a gente vê essa competição de fato feminina e que mesmo Lila tendo parado de estudar, ela fica querendo estudar latim, estudar grego, estudar tudo que Lenu vai estudar na escola e depois na universidade, até que um tempo ela para um pouco com isso ao longo da história que vai se desenvolvendo. Então eu vou dar alguns spoilers, tá bom, nesse vídeo, mas é só para vocês entenderem o contexto geral do que vai acontecendo na história. Esse livro termina com o casamento de Lila. Lila se casa aos 16 anos, ainda na adolescência, porque naquela época existia muito essa questão. Se você... as mulheres se casavam muito cedo, né? Até mesmo para garantir, de certa forma, o futuro da família. É meio que o que acontece com Lila. Porque elas moravam num bairro pobre, né? Lá em Nápoles em si. No segundo livro, é a história do novo sobrenome. Então, o novo sobrenome de Lila, né? Que Lila era Cerúleo, por parte de pai, né? De toda a família dela. E ela se torna Carate. E que, na verdade, ela se casa com o dono da charcutaria. Eu não tô contando tudo da história, porque, enfim, não vai dar tempo aqui. Eu tô falando só as questões das minhas percepções centrais, que eu fui percebendo com o livro, com a tetralogia como um todo, né? Por isso que eu também escolhi não fazer um vídeo sobre cada livro, porque eu acho que, de forma geral, a gente consegue adentrar nisso, falando realmente de forma geral. Não vou ficar falando, meu objetivo não é falar a história pra vocês, certo? Não é fazer uma resenha em si, mas falar aquilo que foi me chamando a atenção na história. Ela se casa muito jovem e ela tem uma decepção amorosa, digamos, com seu marido. Ela realmente acreditava e confiava que ele era fiel na dimensão de que ela podia confiar nele. Ainda não com relação a traições ou algo assim, mas uma traição com relação ao caráter mesmo. Ele tinha prometido algo a ela e no dia do casamento ela vê tudo isso se esvair. Ele mentiu pra ela, de fato, entendeu? Então, aí já começa a traição, né? A traição não é só quando você vai lá e fica com outra pessoa. E que nem foi com relação a uma mulher, foi com relação a um outro assunto, que ela pediu pra ele prometer que não faria aquilo e ele acabou fazendo. Numa dimensão comercial mesmo, né? O desejo dele era, de fato, ganhar dinheiro, lucrar e também arrastar a família dela junto para que eles pudessem construir um império muito grande lá dentro de Nápoles, dentro do bairro deles, né? Ele era dono da charcutaria, né? Que todo mundo ia comprar dele, fazer compras de comida mesmo e tudo, né? E ela acaba ficando muito triste com ele quando ela percebe que isso acontece, né? E tudo isso ela vai relatando e falando com Lenu. E, além de tudo, ela não consegue engravidar, porque também é muito forte a dimensão do papel da mulher com relação a ter filhos, né? A dar filhos para o marido, para que a família possa ser composta. E por causa disso, o médico dela pede para que ela vá para a praia, né? Então eles vão para a praia, vão para Ischia e ficam lá. Lenu, Lila, Pinúcia, que é uma outra amiga delas que tá noiva do irmão de Lila, e a mãe de Lila, né, para poder organizar toda a questão do andar da carruagem da casa, porque eles alugam uma casa na praia e os maridos vão nos fins de semana. Mas lá existe um encontro importante. Um personagem muito importante da tetralogia como um todo é Nino. Nino que, quando era criança, ele pediu Lenu em namoro, disse que queria casar com ela quando crescesse e ela negou. Nino que também continuou os estudos junto com Lenu, e Lenu tinha uma paixão secreta por ele, mas mesmo assim ela namorou com um rapaz do bairro, ela teve alguns namorados ali, mas sempre pensando em Nino, e um dia talvez ficar com Nino. Só que ela também era muito retraída, Lenu, né? Então ela não tinha coragem também de se aproximar tanto dele, ela buscava as oportunidades que tinha de falar com ele, de escrever textos, assim, né? Eles dois gostavam muito de escrever desde sempre. Só que na praia acaba que Nino estava por lá e Lenu quer ir para a praia para encontrar Nino. Só que acaba que Nino se apaixona por Lila. E mesmo ela estando casada, eles resolvem viver esse romance.
Depois, quando ela volta para Nápoles, ela decide se separar, ela quer ficar com o Nino, custe o que custar. Então, os movimentos da paixão, né? Uma coisa que a gente vai perceber muito é essa dimensão dos relacionamentos, as paixões, as pessoas que vão se deixando muito levar pelas paixões, porque a gente vai também reconhecer que nesse tempo foi o tempo que começou a acontecer a dimensão da revolução sexual, né? As mulheres que estavam cansadas de ser tratadas daquela forma como objeto sexual e que, enfim, infelizmente acabaram se tornando ainda mais um objeto sexual, tendo que ir atrás. Aí vai relatando a história da busca por anticoncepcional para que elas não engravidassem, toda essa questão de toda essa desordem, né, afetiva emocional que faz com que exista esse desenvolvimento da revolução sexual e do feminismo e todas essas coisas. Só que é muito interessante, por mais que Lenore e Lila sejam muito adeptas dessa revolução sexual, queiram muito, depois a gente vai perceber também o quanto Lila se envolve na causa feminista e tudo, e o quanto ela defende, mas depois ela mesma vai viver as consequências de tudo isso, que eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Então, depois de tudo isso, quem se casa é Lenore também. Em História de Quem Foge e de Quem Fica. Quem foge de onde? De Nápoles. Quem fica onde? Em Nápoles. Porque, na verdade, o que acontece... E também tem outro contexto fora isso, mas Lila, ela nunca saiu da cidade de Nápoles, nem mesmo para viajar, nem mesmo para conhecer um outro lugar. Só Ischia, né? Só Amalfi, Ischia, ali para viajar e tudo. Mas ela nunca viajou, por exemplo, de trem, nunca viajou de avião, nada disso. Ela decide nunca sair de Nápoles. Por mais que ela fugiu, né? Deixou o seu relacionamento, o seu marido e tudo mais. Acabou tendo um filho com ele, que ela até pensava que era de Nino, o filho, por um tempo. E depois que se casa, é Lenore. E no casamento de Lenore, ela faz um casamento muito bom, digamos, né? Com uma família muito conhecida, que o sogro dela era professor e o marido dela se torna professor também na universidade, mesmo sendo muito jovem. Então ela fez, digamos, um bom casamento. E ela não se via realmente tão apaixonada por Pietro, mas ela escolhe se casar com ele porque gostava dele e tudo. Não é aquela paixão avassaladora. E ela vive com ele, tem 2 filhas com ele, mas depois ela vai começando a se sentir muito presa, ela vai começando a se sentir mal, porque ela tem que viver os afazeres domésticos, e ela não tem tempo para escrever, e Nino reaparece na vida dela, através do seu marido, porque Nino também se torna um professor universitário, e eles acabam ficando juntos e ela deixa o marido para ficar com Nino. Só que Nino tem uma esposa, ele já tinha se casado, ele não deixa a esposa, depois de um tempo ela vai descobrir isso. E fora isso, ele fica com várias outras mulheres. Então, eis as consequências da revolução sexual, né? Então, mesmo as maiores defensoras da revolução sexual conseguem perceber as consequências contra elas mesmas. Então, Lenore fica muito mal, fica muito triste pelo fato de que ele não deixou a esposa, porque ele também tinha feito um bom casamento. A esposa dele e os contatos que ela tinha, que os pais dela tinham, proporcionavam que ele pudesse ter a colocação profissional que ele tinha e todas essas outras coisas, e faz com que ele não possa deixar a esposa. É isso que ele diz pra Lenore. E Lenore, idiota, acredita, mas fora com ela, ele tá ficando com várias outras mulheres. Ele usa desse poder de sedução dele, digamos, para poder trazer as mulheres para perto e conseguir maneiras de tirar delas algum privilégio, alguma oportunidade que ele poderia ter ao se relacionar com elas. E ele faz isso com Lenore também, porque Lenore era uma escritora reconhecida e que tinha publicado seus livros através de uma editora. Então, ele quer que ela tente publicar os livros dele também, né? Por essa editora que gostava muito dela. Então, assim, de tudo ele se aproveita dela. E aí, nesse meio tempo, ela tem uma filha com ele também, com Nino, e Lila tem uma filha com Enzo, que é o novo parceiro dela, né? Depois que ela se separou do marido e que deixou de ficar com Nino também, ela começou a ficar com esse rapaz que era também do bairro. Então vai falando muito essa dimensão da cidade de Nápoles e do bairro deles de forma bem específica. Então, assim, essa cidade de Nápoles é como se fosse um dos personagens da história também. É bem interessante, sabe? Então, existe também toda a desconstrução do ser família. A gente consegue perceber de forma muito clara a divergência entre a geração dos pais de Lila e de Lenore e a geração de Lila e de Lenore. Em uma geração,
acontece divórcio, acontece separação, acontece diversas realidades contra a família que não aconteceu na geração anterior. Mas a gente, ao mesmo tempo, não admira também a geração anterior, porque é como se os casais só ficassem juntos porque precisavam ficar juntos, que é o que a gente muitas vezes, como millennial, ouviu falar dos nossos pais, né? Trabalhe, estude, para que se você se casar e quiser se separar, você não ficar dependendo de homem. Certo, tudo bem, não é bom se alguém tá ali batendo, você realmente ter que ficar com aquela pessoa, mas ao mesmo tempo é como se quisessem desconstruir totalmente todo o bem que é o ser a família. Eu não vou me deter tanto nisso, talvez eu faça outro vídeo de forma específica sobre isso, porque é um assunto muito vasto, mas é aquela desconstrução, aquela revolução total. Outro personagem muito principal, eu diria, de toda a tetralogia napolitana é a revolução em si, né? A revolução cultural, a revolução sexual, a revolução feminista e a revolução socialista comunista, né? Que ia entrando em voga muito intensamente na Itália e no mundo como um todo, né? Então, vai mostrando muito também toda a violência que vai ultrapassando aquela violência da infância delas para realmente terminar em assassinatos, em estupros, em toda essa questão dos fascistas contra os comunistas, socialistas e tudo. Então, aquela revolução realmente sanguinária e elas vão tendo que lidar com várias pessoas que elas conheciam há muito tempo, sendo assassinadas, morrendo e tudo. Lila também foi operária por um tempo, né? Ou seja, ela trabalhou numa fábrica cujas condições de trabalho foram horríveis. Então, meio que a revolução se utilizou das experiências dela também para denunciar essas realidades de trabalho. Então, é muita coisa, né? São quase 2.000 páginas de leitura que eu estou resumindo muito rápido aqui para vocês terem essa visão geral. Mas esse conflito de gerações, a diferença de uma geração para outra foi gritante, né? De como uma geração e outra lidaram. E o último livro aqui, só para mostrar para vocês, é a história da menina perdida. Como eu disse, Lenô e Lila tiveram filhas mais ou menos da mesma idade e que depois, mais um spoiler alert, Tina, que é a filha de Lila, também acaba desaparecendo, assim, do nada. Ninguém entende o que está acontecendo. Eles estavam todos ali, meio que no meio da feira, e ela desaparece, ninguém sabe onde ela foi. Aí existem muitas teorias de onde ela foi parar e tudo, mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu. E desde que isso aconteceu, a vida de Lila é só ladeira abaixo. É claro que a vida de Lila sempre foi cheia de altos e baixos. Ela trabalhou nessa fábrica, mas depois ela conseguiu estudar e trabalhar com computadores. Ela criou a própria empresa dela, então ela ficou muito rica e todo mundo do bairro dependia dela de alguma forma. Mas que depois que isso aconteceu com a filha dela, foi só ladeira abaixo. E o que acontece? Por que é que Lenô escreve esses 4 livros sobre a história dela com a amiga? Simplesmente porque a amiga dela sumiu. O filho dela, né, aquele primeiro filho que ela tinha tido, liga para Lenô no começo da história e diz que a mãe sumiu e que não sabe, mas não sabe onde ela está e que todas as coisas dela sumiram também e tudo. Então, o mais impressionante é que no fim da história a gente continua sem saber onde ela foi parar, ela continua tendo sumido, a filha dela continua tendo sumido, ou seja, nada se resolve totalmente. E é muito interessante porque a própria autora fala assim como a vida, as coisas não conseguem ser totalmente explicadas. A vida não é como os romances, porque sempre que a gente lê um livro, a gente espera que ao fim do livro tudo esteja explicado, né? Os fios soltos sejam conectados de alguma forma. Mas não foi a intenção da autora aqui. A intenção da autora aqui foi deixar a gente doido, sem saber o que realmente tinha acontecido, fazendo várias especulações, criando várias histórias na nossa cabeça. Mas que ela é, de fato, uma escritora genial, né? Uma autora genial. E que, principalmente, no primeiro e no segundo livros, eu fiquei, assim, querendo ler logo. É por isso que eu terminei toda essa tetralogia napolitana em pouquíssimo tempo. Cada livro, eu acho que eu li em uma semana, e o último livro foi o que eu mais demorei, que eu demorei mais ou menos 2 semanas para ler, assim, né? Fora todos os outros afazeres que você faz, eu não tava lendo só isso. Mas eu super indico, por mais que eu tenha falado vários spoilers por aqui, mas você se aprofundar nessa história é ainda mais
é diferente, sabe? Claro que é a mesma coisa que quando você diz assim, eu vou ver o filme, porque é muita coisa e tudo, mas você se aprofundar no conteúdo daquilo é muito mais interessante. E eu deixei o principal pro final. Lila era uma pessoa extraordinária, né? É uma pessoa extraordinária, assim, no sentido de que ela tinha capacidades que ninguém conseguia explicar, tanto capacidades de inteligência, como de percepção, como de, digamos, sedução. É como se todos os homens praticamente se apaixonassem por ela, porque era como se ela atraísse as pessoas para si, mas ao mesmo tempo as repelisse. Então, ela é uma personagem muito complexa e a gente fica tentando na história inteira entender o que é que se passa na cabeça dela, o que é que se passa nela, na vida dela e tudo. Porque é exatamente por isso que Lenu decidiu contar a história de Lila, porque para ela é uma história muito interessante. E é como se existisse uma simbiose entre as duas amigas. A própria Lenu coloca na conta de Lila muitos dos méritos que ela mesma teve, assim, de vários livros que ela escreveu, ela pensa que foi porque ela foi impulsionada por Lila para escrevê-los, ela pensa que foi pelas coisas que ela aprendeu com Lila que ela teve capacidade de escrevê-los, ou seja, Lenu é muito insegura, é como se ela vivesse à sombra de Lila, sabe? E durante toda a história você fica querendo, mulher, se liberta, tenha a sua própria vida, não fique tão dependente de Lila e tudo. Então você vai meio que julgando Lenu o livro inteiro, assim como Lila, assim como todos os personagens, assim. Não tem nenhum personagem perfeito, não tem nenhum personagem bom, todo mundo tem alguma coisa. Eu acho que só Enzo, acho que de todos os personagens, só Enzo, por incrível que pareça, né? Porque Enzo hoje em dia é visto como um adolescente inconsequente, mas enfim. Enzo, que foi o parceiro de Lila, é o único que você não consegue ver tanta coisa ruim nele, mas todos os outros personagens você consegue ver diversas realidades muito ruins e difíceis de lidar. Então, assim, eu fiz uma explanação geral da tetralogia napolitana como um todo. Foi um dos meus livros das férias. Aqui em cima eu falei para vocês um pouco sobre os livros que eu ia ler nas férias passadas, né, assim, em julho. Eu acabei não cumprindo todos esses livros. Eu li Memórias do Subsolo e eu ia ler só esse segundo. Eu ia ler só História do Novo Sobrenome nas férias, só que eu acabei terminando a tetralogia inteira. E aí não deu tempo de ler A Mulher de 30 Anos. Mas é agora que eu terminei aqui, eu vou ler A Mulher de 30 Anos. Em breve vai ter vídeo aqui no canal de Memórias do Subsolo e depois A Mulher de 30 Anos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E me fala aqui se você já leu a tetralogia napolitana. Se você não leu ainda, se você quis ler, né? Ficou com vontade de ler. E vamos conversando sobre isso, certo? Eu gosto muito dessa literatura que mostra também a dimensão histórica, o contexto histórico dos lugares e tudo. Então eu tô ficando muito feliz em ter essa oportunidade de ler esses livros. Então é isso por hoje e até o próximo vídeo.